Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 5 de agosto de 2024 e estamos gravando o segundo vídeo do dia. O primeiro eu vou deixar no final para você acompanhar. E a gente viu que a bolsa deu uma bela estocada para baixo, deu uma afundada. E nessa escorregada, vamos dar uma olhada se houve ação que se oferecesse e que nós pudéssemos fazer um novo aporte. Esse conteúdo poderia até estar incluído em um conteúdo sobre toques da bolsa. Dê uma olhada aqui nessa reportagem da Infomoney, e que é assinado pela equipe da Infomoney. Ele é do dia de ontem, dia 4 de agosto de 2024, e saiu às 10 da noite de ontem, que seria às 10 da manhã no Japão. E sai assim, ó. A Bolsa do Japão cai forte e tem circuit breaker de olho no Banco do Japão e nos Estados Unidos. O índice Nikkei, principal do país, chegou a cair mais de 7% pelo começo das negociações. A queda nos mercados acionários do Japão entrou no terceiro dia. E aí, em decorrência dos dados fracos de empregos dos Estados Unidos, mais um golpe na confiança dos investidores globais, que já está frágil a confiança, devido à valorização do iene, ao aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão e também pelas tensões geopolíticas ali do Oriente Médio. Por volta das 10 da noite nossa aqui no Brasil, ou seja, 10 da manhã no Japão, o índice Nikkei recuava 5,47%. Então, basicamente, essas foram as razões, mas é que esse fator aqui me chamou a atenção justamente para firmar mais a posição, principalmente na compra de ações, porque parecia que isso ia ter algum reflexo aqui na nossa bolsa e dá aquele efeito violino, que ela dá uma descida, depois ela retoma. Ela que eu me refiro é a Bolsa de Valores. Então, aconteceu esse fenômeno aqui. Veja que no dia de hoje, o índice Bovespa, ele chegou a descer aqui, ó, e depois ele retoma ficando lá em cima. Agora ele está sendo negociado a 125.142 pontos, ele que já chegou a ficar ali perto dos 123 mil pontos baixo. E em decorrência desse fator, o que acontece é que nós entendemos, já tínhamos na verdade, uma ordem para execução para Banco do Brasil, e veja que essa ordem é de quase um mês atrás, 8 de 7 de 2024, onde nós pretendíamos comprar 38 ações a R$ 25,95. E o Banco do Brasil chegou a descer a R$ 25,60. E vamos direto aqui para o registro dessa compra, até para evitar que o vídeo fique muito longo. Compramos a R$ 25 no dia de hoje, 5 de 8, e saímos de 5.444 ações para 5.482 ações, portanto compramos mais 38 ações. Se você olhar aqui para este quadro em vermelho, você vai ver que na média, nos últimos anos, o Banco do Brasil pagou R$ 1,50. Se ele pagou R$ 1,50 e nós dividirmos esse valor por 6%, que é o mínimo que aceitamos pagar em proventos pelo valor que pagamos o preço da ação, nós vamos ter este valor aqui, o 25,07, que nós chamamos de preço teto. Isso olhando para a média de proventos dos últimos 5 anos. No entanto, veja que se olharmos para o último ano, onde já ajustados os valores, o Banco do Brasil pagou R$ 2,28, está muito descolado daquela média de R$ 1,50, vai nos dar um preço teto de R$ 38,13. E aqui embaixo, se nós colocarmos um crescimento médio composto, nós inclusive conseguimos chegar a um 40,21, que mais ou menos seria o nosso preço-alvo. E a gente faz uma média desses preços e chega a R$ 31,60. Isso a gente chama de preço quando nós olhamos para o passado, porque são fatores que aconteceram. Não adianta ficar ali com o 25, embora até tenha uma tendência, mas veja que esse é um preço teto muito baixo. Então as chances de nós comprarmos uma ação ela fica muito restrita, a gente precisa dar uma regulada, senão ficamos muito tempo sem comprar a ação. E esse aí também é um indicativo de que a ação do Banco do Brasil, ela, em função até do progresso da própria companhia, acabou mudando de preço.
E da mesma forma que olhamos para os preços do passado, a gente também gosta de trabalhar com projeção. Nós temos uma projeção aqui de uma receita para Banco do Brasil de 266 bilhões para um lucro líquido de 34,7 bilhões, o que pode levar o Banco do Brasil a pagar proventos na ordem de R$ 2,17. Pelo mesmo raciocínio, se pagar esse valor, o nosso preço-teto ficaria em R$ 36,19. Também, com base aqui no patrimônio líquido que nós apuramos do banco, por conta dos resultados do primeiro trimestre, estamos aguardando do segundo trimestre, um patrimônio líquido em 180 bilhões, veja que ele cresce em relação ao final do ano de 2023 em 3,83%, cresce bastante. Isso nos dá um valor patrimonial por ação, ou seja, se divide o patrimônio líquido pelo número de ações, que fica aqui em R$ 31,45. Nós pagamos pela ação R$ 25,95. Então, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,83. A interpretação aqui é que atualmente o preço que nós pagamos, R$ 25,95, ele corresponde a 83% do preço do valor patrimonial por ação. Isso nos dá dois indicativos, que que a ação possa de fato estar barata e que o risco de comprar uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial, ele fica muito reduzido. Também, se nós pegarmos o preço da ação e dividirmos pelo lucro líquido por ação, 4,28, e realmente o Banco do Brasil andar na direção de pagar esses proventos, nós vamos... Desculpa, proventos não, aqui em função do lucro líquido. E o Banco do Brasil, de fato, atingir o lucro líquido que nós temos estimado, então nós vamos receber de volta em função do lucro líquido em aproximadamente 4 anos e 3 meses, o que é um prazo bastante curto. E veja que, se pagar realmente esses proventos que nós estamos observando de R$ 2,17, nós vamos ter um dividend yield de 8,37%, que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. Esses dados da nossa projeção nós trazemos para este quadro em azul. Todos os dados estão aqui do lado, aqui, número de ações, payout, lucro líquido estimado, o dividend yield em função do payout e os dividendos e o preço teto que vai ficar aqui embaixo, R$ 36,19. Nós pagamos pela ação R$ 25,95, que fica abaixo do preço teto quando olhamos por passado e também por preço teto por decorrência da nossa projeção, indicando que nós tenhamos pago um valor interessante pela ação. Mas assim como nós olhamos para a questão do preço, nós também olhamos para a questão do racional. O que tinha na nossa cabeça quando compramos Banco do Brasil? Veja que no dia de hoje nós registramos aqui a compra, 38 ações a R$ 25,95. O que tinha na nossa cabeça? Um dividend yield de 8,37%. Se pagar aquele provento que nós estamos imaginando, acredito até que vai ser mais do que aquilo. Um PL, ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 4,28, que nós vimos agora há pouco, ou seja, em função do lucro líquido, recebemos em 4 anos e 3 meses. Um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,83, indicativo de que a ação possa estar barata. E veja aqui, eu tenho até o cálculo de um retorno sobre patrimônio líquido de 19,27%, bem acima da média do mercado. E o preço teto que a gente utilizou, o menor deles, R$ 31,60, que é olhando para o passado, e esse preço teto de R$ 31,60, veja que ele é bem acima dos R$ 25,00 que nós R$ 25,95 que nós pagamos, indicando que provavelmente tenhamos pago um bom preço por uma ação do Banco do Brasil. E fechamos atualizando nossa tabela de metas para os anos de 24 e 25, 2024 a 2025. Veja que para Banco do Brasil nós temos uma meta de 5.992 ações, já estamos com 5.482, estamos a 91,49% da meta, faltando 8,51% para nós atingirmos. No total das ações que fazem parte da carteira, nós queremos ter uma receita mensal média, pelo menos aqui para o ano de 2024, de R$ 3.871,84. Até o presente momento, com os proventos que recebemos, R$ 29.828,85, a nossa média está em R$ 2.401.
R$ 64,74, estamos a 64,20% desta meta. Nos resta aqui R$ 16.633,29 para que a gente atinja a meta. Lembrando que no dia de hoje, conforme o vídeo que eu vou deixar no final, BB Seguridade já anunciou pagamento de proventos, o que vai nos dar em torno aí de R$ 6.500. Portanto, até o final do ano, nos últimos 4 meses do ano, porque esse pagamento só vai acontecer no final de agosto, então nós temos que contar os últimos 4 meses do ano, nós podemos ainda receber de Taesa, Banco do Brasil, Santander, eu acredito que deva fazer mais um anúncio. Enfim, chegando aí perto dos 10 mil que faltam para que nós atinjamos a meta lá no final do ano de 2024. Mostrando aí, toda vez que nós recebemos esses valores, nós compramos mais ações, reinvestimos esses valores, gerando aquele efeito bola de neve, fazendo com que os nossos dividendos cresçam numa ordem interessante. Se lá no início deste canal nós tínhamos uma meta de investir em torno de R$3.000 por mês, veja que só de dividendos nós já ultrapassamos de longe essa meta. Porque desta vez nós estamos utilizando recursos que advêm dos proventos que recebemos. Então eles caem como reinvestimentos. Isso aí, a gente não faz isso, mas pode evitar que a gente acabe por tirar do nosso principal, como por exemplo o nosso salário, fazendo com que apenas a gente reinvesta os valores dos próprios dividendos. Mas nós vamos continuar investindo no nosso próprio bolso também, porque a gente quer dar uma acelerada na carteira do canal. Para chegar no objetivo, na verdade nós já passamos o objetivo inicial, que era simplesmente a independência financeira, ou seja, sustentar todo esse escritório que você está vendo aqui, apenas com recursos dessa carteira, que é a minha carteira aberta, ou a carteira aberta aqui do canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.